Outra matéria interessante que a gente pode trazer é sobre o André Janones. André Janones, que eu já falei muitas vezes aqui, que não concordo bem com a sua atuação voltada para o radicalismo da esquerda, né? Eu acho o Janones um político muito radical, não gosto daquela forma de fazer política, mas enfim, olha, ele, na Câmara dos Deputados, ele quer uma lei, quer instituir uma lei que criminalize o bolsonarismo, ou seja, uma forma de endurecer as penas. Vamos ver. Você comparou o bolsonarismo com Hitler e nazismo. E teve uma galera que enlouqueceu nas redes sociais. Como que tá essa... As semelhanças são assustadoras. Eu estou absolutamente convicto que não é uma semelhança ao acaso. Não é algo assim, olha, realmente tem algumas semelhanças aqui. Não, as semelhanças elas são muito indicativas de que existe mesmo um método seguido, buscando inspiração, buscando seguir ali aquilo que levou Hitler a cometer as barbáries que cometeu, tanto em relação à perseguição às minorias, aos discursos com teor racistas, homofóbicos e etc., e até mesmo em relação ao comportamento. Só trazer aqui à tona um episódio que eu achei negativamente interessante, né? Fiquei abismado quando vi, mas eu falei, não é possível ser coincidência. Hitler, quando tenta dar o seu primeiro golpe para chegar ao poder, na cervejaria, lá na região da Bavária, ele fracassa, e aí ele passa a ter um comportamento, até por uma questão que foi imposta a ele, de não falar mais. Então ele passa a participar de eventos públicos, a se reunir com as multidões, e ele chegava no local, se portava frente a frente com eles e ficava calado. É exatamente o que o ex-presidente Bolsonaro fez quando ele perdeu as eleições, que ele se dirigia até as pessoas que aguardavam na porta do Palácio do Alvorada e tinha esse mesmo comportamento, de ficar lá sem poder falar, para transmitir de forma tácita aquele sentimento de, olha, estão me impedindo de falar por vocês, e aí você dá margem para as pessoas interpretarem que aquele silêncio pode significar qualquer coisa. Então eu vejo muitas semelhanças, estou no meio de um estudo que eu espero resulte, inclusive, além do projeto de lei que a gente pretende lançar. Que é criminalizar o bolsonarismo. Eu uso essa expressão, aqui até voltando na sua primeira pergunta, quando eu falei de utilização de métodos sensacionalistas ou para atrair engajamento e tal. Eu uso essa expressão de forma proposital para atrair a atenção do público. Vamos lá, o que é jogar no mesmo campo que eles? O que é devolver na mesma moeda? Eles usam isso. Eles usam essas expressões pesadas, fortes, para que a gente vá lá e replique o vídeo, no exemplo que eu dei aqui, não é? Olha que absurdo o que esse cara está falando e tal. E, sem querer, a gente está levando as ideias deles a mais pessoas. Eu utilizo o mesmo com eles. Então, quando eu uso a expressão criminalizar o bolsonarismo, eu estou até te contando um segredo. Eu estou jogando uma armadilha para eles, uma isca, para que eles divulguem a minha ideia. E eles caem sempre. Qual é exatamente a sua ideia? Não tem como você elaborar um projeto de lei para que seja crime apoiar alguém. Não é isso. A gente entra todo no liberdade de expressão, Exato. voto em quem eu quiser. Não tem um sentido jurídico, inclusive, não tem uma fundamentação jurídica, você apoiar alguém, etc. O que a gente quer é endurecer as penas para que você não tenha mais comportamentos como o de Bolsonaro enquanto no exercício do mandato. Então, por exemplo, fazer homenagem a um coronel da ditadura militar que torturava pessoas e etc. Como que eu vou dizer, para resumir? Endurecer as penas para quem faz apologia a racismo, a nazismo, a uma série de barbaridades cometidas pelo bolsonarismo. Que está longe de ser endurecer a pena para quem ataca a democracia, deixar muito claro esse limite disso que você colocou agora, não dar margem mais para que você possa, sob a manta da liberdade de expressão, defender posicionamentos nazistas, como fez um youtuber recentemente. Olha, só corrigindo a minha fala quando eu disse que foi no Congresso Nacional que ele trouxe esse pronunciamento, mas não. Foi no programa Desculpa Alguma Coisa, que é um podcast, um programa de entrevistas promovido pelo UOL, quando ele fala a respeito disso. Quando ele disse, olha, eu trouxe dessa forma, né, usei essas palavras exatamente para chamar a atenção. Eu já trouxe
disse várias vezes o meu posicionamento aqui como comentarista dentro do programa, o meu posicionamento com relação ao o que eu acho do bolsonarismo. O que muitas pessoas pensam do bolsonarismo, né? Que de fato o bolsonarismo é algo doentio, é algo que mata, é algo que cerceia a liberdade das pessoas, é algo que impede você de dar uma opinião política. Muitas pessoas que são bolsonaristas não conseguem simplesmente lidar com o contraditório. Tem ódio, tem nojo, tem asco se você tenta dar uma opinião sincera sobre um assunto político. E acaba sempre levando as motivações para coisas pessoais. Tenta atacar a sua aparência, tenta atacar a sua sexualidade, tenta te atacar de formas que fogem ao argumento político. Porque para a gente discordar politicamente, isso até o próprio atual presidente sempre falou, eu disputei contra o Alckmin, ele diz isso, né? Disputei contra o Alckmin, contra o José Serra. E mesmo assim, depois que terminava a campanha, a gente saía e ia beber. A gente ia tomar uma. Ou seja, ainda sempre existiu o diálogo, mesmo com seus opositores, porque assim se faz a boa política. Mesmo eu estando disputando contra aquele grupo, não tem por que eu ter ódio mortal, não tem por que eu tomar aquilo como se fosse a pior coisa do mundo. Mas o bolsonarismo, ele trouxe esse radicalismo político, essa doença. E a plena certeza dessas pessoas que apoiam o bolsonarismo, de que o seu mestre, o Messias, é o único e mais preparado candidato. É uma pessoa que ensinou a governar sem corrupção. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês estão se fazendo de idiotas? Ou vocês estão acompanhando muito a Jovem Pan? Porque eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Para poder ter tanta certeza. O Jovem Pan, que tomou sanções, quase perde a sua concessão pública para poder manter o seu programa, os seus programas, a sua programação no ar. Pela forma que estava fazendo política. Estavam sendo cabos eleitorais do bolsonarismo. A gente sabe muito bem disso. São decisões judiciais que você pode procurar. Você pode ver tudo isso aí. Então acho que é isso que aconteceu. Vocês simplesmente botaram na cabeça que Bolsonaro é o homem mais honesto do planeta Terra. Aí, vocês estão de palhaçada com a minha cara. Vocês estão brincando com a minha cara. O cara foi na Argentina demonstrar apoio para o Javier Milei, o atual, que está na disputa, no páreo, o segundo lugar para a presidência na Argentina. E que a gente está vendo que provavelmente não vai ganhar. Simplesmente porque Bolsonaro, como cabo eleitoral, não serve para ninguém. Os argentinos, quando viram essa comparação do Bolsonaro com o Milei, disseram, epa, eu não quero isso aqui para mim não. Eu não quero jamais alguém com esses pensamentos tão retrógrados para dentro do meu país. Já deveriam ter feito isso quando o cara disse que queria explodir o Banco Central, quando o cara disse que queria dolarizar a economia argentina e ia tornar a Argentina a maior economia desse planeta. Como? Com a moeda de outro país? Explodindo o próprio Banco Central? Olha, eu tenho hoje a certeza, a plena certeza de que quem apoia o bolsonarismo realmente apoia por uma campanha de multidão, ou seja, por uma massa de manobra. São pessoas que seguem o fluxo, pessoas Maria vai com as outras e que não têm opinião própria. É simplesmente porque escutaram alguém dizer, aí sim, eu vou apoiar, mas vocês não pesquisam, vocês não procuram, vocês não sentem na pele o que este movimento radical faz com as pessoas. Aí não, vocês dizem, Bolsonaro é o melhor. O bolsonarismo foi o que de melhor se teve nesse Brasil até hoje. Me desculpe, mas foi uma lavagem cerebral e muito da bem feita na cabeça de vocês, viu? Então, para finalizar, eu concordo com essa fala do Janones, quando ele disse criminalizar e endurecer as penas para quem apoia nazismo, racismo, que são coisas que estão
próximas ali do bolsonarismo, alguns até inseridos. Infelizmente, a gente tem que ser realista. Então, sim, eu sou a favor. Tem que se endurecer. Não se pode permitir que loucos andem no meio da rua atestando a favor do bolsonarismo, sendo preconceituosos, não dando vazão ao contraditório, ou seja, não dando lugar para discordâncias, não dando lugar para as diferenças, e ficar com aquele discurso que o próprio Bolsonaro disse, de que as minorias têm que se curvar às maiorias. Olha, simplesmente tem que se criminalizar sim. O que for bandidagem tem que ser tratado como bandido.